Olá, afronautas, boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir em outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente. Vocês já perceberam que aqui onde eu estou o calor está daquele jeito, né? Mas vamos lá, a gente consegue. Estamos hoje voltando com a coluna da professora Luciane Soares. Vamos dialogar violência policial contra a juventude negra. Não é um tema que a gente é novo no canal, mas esta violência é recorrente, portanto, o tema também tem que ser recorrente. Então, aqui estamos nós, mais uma vez, trazendo essa pauta tão relevante e tão importante. Já trago para a sala a professora Luciane, seus convidados de hoje. Deixa eu cumprimentar rapidamente o pessoal que chegou primeiro. Enquanto isso, vocês já sabem, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, onde você estiver. Está no Facebook? Está no YouTube? Vamos compartilhar? Vamos arrastar geral para cá? Vamos mandar mensagem aí para os seus contatos no WhatsApp, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. Vamos lá, gente. O tema é importante, é relevante, tem a ver com as nossas lutas pelo direito mínimo que é a vida. Então, vamos arrastar geral para participar do diálogo aqui conosco. A Carol Hoff está hoje na moderação do chat. Muito obrigada, Carol. Ela já está aí dialogando com vocês, conversando com vocês e nos ajudando a não perder suas contribuições, suas perguntas e suas falas. Vera Lúcia, Rocinha presente, sempre aqui conosco. Vera Lúcia, bem-vinda, obrigada. Tânia Vieira, a Tânia dizendo a violência policial é só com a juventude negra. E agora, para completar, ontem, uma branca moradora de São Conrado se sentiu incomodada com a presença de um negro trabalhador e o chicoteou. E não foi só a ele que ela chicoteou, né? Ela tentou primeiro uma mulher. É isso, é a violência racial nas relações, na sociedade, se colocando com todo o seu grau de crueldade, todo o seu grau de negação de direito à vida, à existência, e assim vai. Érica Rodrigues, a Tânia ainda dizendo, com certeza a branca imagina que São Conrado é somente dela. Violência ao povo preto se encontra em toda parte. Branquitude racista. Está em toda parte. O tema tem a ver com o fato de que nós vamos dialogar a maneira como ela incide nos territórios, não é? Nos territórios onde nós estamos em maioria, os territórios esquecidos, abandonados do Estado, e que o Estado só entra com suas forças de repressão e com suas práticas de violência. Mas, sim, a violência está em todos os espaços. Rafael Bertoldo, Fórum dos Técnicos das Universidades Estaduais, da Universidade Estadual da Bahia, presente, bem-vindo, muito obrigada. E aí, gente, enquanto vocês estão compartilhando, as pessoas estão chegando, e eu já vou trazer aqui para a sala nossa colunista, seus convidados de hoje. Acho que só eu é que estou dessa maneira que você está vendo. Parece que hoje piorou tudo aqui. Interior de São Paulo, espaço de muito, muito calor, Ribeirão Preto. Paulo Ramos conhece bem, sabe como é que é a situação aqui. Tatiana Bonsic chegando, boa noite aqui para nos fortalecer. É isso, minha irmã. Espaço, como diz o João Luiz do Corujão da Poesia, espaço de fortalecimento e cura coletiva. Assim é o nosso pensar africanamente. E enquanto vocês estão compartilhando, as pessoas estão chegando. Eu também, há 3 minutos atrás, antes de começar, eu estava dando meu último compartilhamento, porque as pessoas gostam de ser lembradas na hora que nós já vamos começar, lembrar da importância da pauta, e aí vão chegando. Deixa eu fazer uma rápida e resumida apresentação dos convidados de hoje. A professora Luciane, vocês já conhecem, ela, como nossa colunista, está aqui todos os meses, né? Ela é que é professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
É chefe de laboratório do LESC, Laboratório de Estudos da Sociedade Civil e do Estado, e coordena o Núcleo de Estudos Cidade, Cultura e Conflito. José Cláudio, professor José Cláudio Souza Alves, doutor em Sociologia pela USP, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, estuda a violência de grupos armados há 30 anos. Morador da região, ao longo do tempo tem trabalhado através de palestras, escrevendo artigos, concedendo entrevistas e realizando pesquisas sobre grupos de extermínio, milícias, tráfico de drogas e a relação desses grupos com políticos e a estrutura de poder do Estado e do capital. Paulo César Ramos, doutor em Sociologia pela USP, mestrado em Sociologia e graduado em Ciências Sociais pela UFSCar, especialização em Análise Política e Relações Institucionais pela UNB, coordena o projeto de pesquisa, formação e mobilização Reconexão Periferias, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde coordena o projeto Memória e Identidade do Ativismo Brasileiro no Afro, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Raça, Gênero e Justiça Racial, em parceria com o arquivo Edgar... Ai, gente, não vou saber pronunciar, mas está escrito aí para vocês, da Unicamp. Está escrito aí na descrição do YouTube, depois o Paulo nos diz aí qual é a pronúncia correta. Leeuwenhoek. Hã? Leeuwenhoek. Ah, Lowenroth. Ok, obrigada. Isso. Cumpriu o período de pós-graduação na Universidade de Pensilvânia, é autor do livro Contrariando a Estatística, Genocídio, Juventude Negra e Participação Política. E Ricardo Matos, mestrando em Violência Letal de Jovens Negros em decorrência de intervenção policial, tecnólogo, por favor, em processamento de dados pela Unifesp, analista de sistemas, gestor de segurança e convivência na Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, membro dos grupos Lecádia, NEAB, Mulheribus e Observatórios de Educação e Violência na Universidade Estadual de Feira de Santana, membro da Comissão de Segurança Escolar na cidade de Feira de Santana, pesquisador de violência e inovações tecnológicas da África do Sul, em 1996. Por falar em segurança escolar, olha aí um tema que nós precisamos trazer em breve aqui no canal, porque vivemos momentos de crescente violência, também no ambiente escolar, que obviamente reflete a sociedade. Tatiana dizendo que vem me visitar em Ribeirão, parte do... estou te esperando, vamos combinar, já estou te esperando. A Demas Galvão, Grupo de Mulheres Negras, Mãe Andressa do Maranhão presente, que maravilha, obrigada. E aí, na medida que vocês estão compartilhando, as pessoas estão chegando. É assim que funciona. Professora Luciane, já estou te passando para você fazer a introdução ao tema, as motivações de retomarmos essa pauta neste momento. Por favor, é contigo. Obrigada, Silvani. Agradecer especialmente hoje ao professor José Cláudio por aceitar o nosso convite, Paulo Ramos e ao Ricardo por estarem aqui. A ideia era fazer um painel. A gente sempre busca aqui no canal ver diferentes partes do Brasil, né? O Sudeste, o Nordeste, o Norte, quer dizer, não ficar só com uma cartografia do Sudeste. Bom, o que motiva hoje a coluna, o tema que foi escolhido, tem a ver com mais uma execução, nesse caso, Caio Leves, que foi executado pela Guarda Municipal de Curitiba com um tiro na cabeça e uma história tão estapafúrdia que um dos próprios guardas municipais se apresentou posteriormente à delegacia para esclarecer a verdade e dizer que Caio não portava a faca que foi colocada, né, na cena toda dos fatos. Nós temos filmagens bastante divulgadas. Esse caso
A gente esteve, o Renato Freitas esteve participando do Africanamente em Pauta, acho que semana retrasada, portanto, ele também foi fundamental na cobertura do caso da morte do Caio. O Caio estudava, trabalhava no contraturno, era muito querido por todos na sua região. Então, a mãe do Caio aparece na reportagem perguntando se é essa polícia mesmo que nós queremos, né? Hoje eu estou aqui em Campinas, acabei de vir da Unicamp, e hoje eu ainda lembrava do caso de Paraisópolis, e o incrível, quando a gente pensa nesses casos, é não só o quanto eles ocorrem, quer dizer, eles são cotidianos, mas também quando a gente entende as mães que acabam muitas vezes, como no caso do Rio de Janeiro, o movimento de mães de favela, o movimento de mães que passam aí para a luta atrás dos seus filhos, muitas vezes desaparecidos. A gente tem as mães de Jacari que acabam entrando em um ativismo político, e eu me lembro na época do meu campo, no Rio de Janeiro, encontrando as mães da Praça de Maio. Então, eu acho que há um elemento aqui muito importante da luta, que são mulheres negras de periferia que passam a buscar justiça para seus filhos mortos e desaparecidos. Isso acaba tocando em temas muito amplos sobre violência e abuso policial, sobre desaparecidos no Rio de Janeiro, mas certamente aí eu posso falar pelo Rio, mas certamente é um quadro que vai se repetir em outros estados do Brasil, acaba interferindo nas nossas discussões sobre desmilitarização e sobre treinamento policial. Parece que o guarda, após o ato de disparo, se desesperou, porque certamente sabia o que havia feito, portanto, a gente teve recentemente casos. É importante lembrar que, à época da pandemia, nós tínhamos uma suspensão do STF para esse tipo de atuação em favela, e ainda assim o número de mortos, a juventude morta em favela, os números aumentaram no Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de uma execução, eu acho que a gente pode hoje problematizar o termo guerra civil. Nós estamos falando de casos como o de Amarildo. O Major Edson reassumiu o seu cargo, mesmo afastado, ele não deixou de receber o salário. Cláudia Ferreira, quer dizer, nós estamos falando da juventude, mas nós também estamos falando, quando se fala de impunidade no Brasil, se esquece que nós também temos uma grande impunidade do Estado. Então, hoje, nós estamos aqui a prestar solidariedade a todas as famílias de mortos e desaparecidos pelo Estado no Brasil. É importante dizer que essa guerra mata dos dois lados, mas tem um lado que morre mais, né? Então, lamentavelmente, a cor é muito semelhante dos dois lados, mas então, hoje, eu recebo esses 3 pesquisadores para que a gente possa conversar e entender um pouco como cada um deles tem visto do seu ponto de mirada, nas suas pesquisas, nas suas andanças, porque não só a questão acadêmica, mas muitas vezes o ativismo nos leva a viver muitas experiências que não viveríamos só dentro da universidade, e o Pensar Africanamente tem esse mérito de reunir pesquisadores, artistas, ativistas, pessoas que vivem a experiência do cotidiano negro no Brasil, enfim, na nossa diáspora. Então, eu vou ficando por aqui nessa minha primeira fala, agradecendo a toda a nossa audiência por estar aqui, porque a gente sabe que disputa com muitas outras atividades, principalmente nesse horário, e passo a palavra, acho que a Silvani, passo para ela, e posteriormente a gente vai ouvir o professor José Cláudio, que é um grande entendedor do tema, a quem eu agradeço desde já. É isso, minha gente. Mais pessoas chegando, deixa eu dar as boas-vindas e pedir que continuem compartilhando. Francisco Vidal, Coletivo Pedagogia Periférica Presente, Grajaú, Zona Sul, São Paulo. Então, vamos compartilhando, o pessoal vai chegando aí. E óbvio que a gente também
sabe que muitas pessoas vão assistir depois, então nós agradecemos a esta outra audiência também, que vai chegar aí mais tarde para assistir, ou amanhã, ou depois. Professor José Cláudio, muito bem-vindo ao Pensar Africanamente. Por favor, nos conta aí. Boa noite, Silvani. Boa noite, Luciane, Ricardo e Paulo César. Muito bom estar aqui com vocês, quero agradecer o convite. Então, vamos lá, vamos começar esse debate. Eu tenho estudado há muitos anos, né, essas relações todas do Estado. O que eu vou falar aqui é o seguinte: a polícia ela deixou de ser meramente um espaço do Estado para ajudar a regular, controlar, ou trazer segurança, ou controlar a violência. A polícia hoje é um dos atores mais importantes que nós temos na estrutura dos grupos armados no Brasil. O que a Luciane trouxe, que vários casos vêm à baila diariamente, são casos oficiais e formais que nós escutamos a respeito da polícia. Eu quero dizer que isso aí é apenas uma pequena mostra, uma pequena face disso. Hoje, as estruturas, tanto do tráfico de drogas, como principalmente, no caso do Rio de Janeiro, das milícias e dos grupos de extermínio, todas elas são hoje reguladas pela estrutura policial. A estrutura policial é um dos grupos armados mais bem estruturados em termos de operação, de atuação em qualquer área. O fato de dizer que as milícias são compostas basicamente por policiais já dá a face mais importante desse grupo armado. Ele é um grupo protegido, estruturado por dentro do Estado, com vários interesses políticos e econômicos relacionados a ele. Então, não é uma dimensão meramente formal e oficial. Essas operações, por exemplo, como aqui no Rio de Janeiro, o Witzel, que é o anterior governador, ou o atual governador, Cláudio Castro, operações que são praticadas trazendo... Agora estão buscando uma meta de 30 mortes por operação, né? Porque havia um patamar mais baixo de 10, 14 mortes, aí elevaram para 27, 28 mortes por operação. Parece que se estabeleceu padrões muito altos de execução nessas áreas de pobreza, na Baixada Fluminense, nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro. Esse lado oficial, que todo mundo quer controlar, que quer protocolo, que quer fazer a DPF das favelas para poder controlar, isso é apenas algo insignificante. O que eu hoje estudo, basicamente, são os desaparecimentos forçados. Vou dar um exemplo para vocês. Existem 3 rios aqui próximos a mim, é o Rio Guandu, o Guandu Mirim e o Rio Capenga. São 3 rios. Eu tive lá há pouco tempo atrás, agora não estou conseguindo ir, porque agora está uma guerra entre 3 grupos armados. É uma milícia, o racha dessa milícia que dominava, e o terceiro Comando Puro, que é uma facção do tráfico, que entrou nesse bairro do quilômetro 32. Eu estive lá alguns meses atrás, e um morador do lado daquele rio, que é o Rio Capenga, um dos mais utilizados para lançamento de corpos e como cemitério clandestino, eu conversando com ele, eu perguntei, achando que estava próximo da realidade, falei, você mora aqui há 8 anos? Ele falou, sim, eu moro aqui há 8 anos. Eu falei assim, você já viu quantos mortos passar aqui, corpos passarem nesse rio? Algo em torno de 200? E ele falou, não. Eu falei, quanto? Então, ele falou, acho que algo em torno de uns 500 corpos eu já vi passar aqui. Algo em torno de 1 corpo por semana, ao longo de 8 anos, algo proporcional a isso. E eu fiquei apavorado. Eu falei, como assim? Isso são corpos que boiam, mas a grande parte desses corpos são jogados com pedras dentro desse rio. Então, eu estou falando dos maiores cemitérios clandestinos desse país, talvez do mundo. Eu estou falando de uma proporção que a gente não tem ideia, noção. Isso é um trecho desse rio. Se eu fosse andar o rio todo e perguntar aos demais moradores próximos a esse rio o volume de corpos lançados ali, com certeza as informações seriam superiores. Então, isso se generalizou. A atuação miliciana ela vai junto com a atuação policial. Há pouco tempo eu tive aqui um relato muito próximo de mim, aqui a milícia cobra das festas que são feitas na cidade por estudantes da universidade. E a polícia também cobra, a milícia e a polícia cobram separadamente. Então, numa das festas, chegou inicialmente
o miliciano e cobrou algo em torno de R$ 5.000, não é pouco, não. E aí os estudantes pagaram. Logo depois chegou o carro da polícia com a polícia para cobrar. Quem era o cara que estava cobrando? Era um miliciano, agora com o uniforme da polícia. Essa é a estrutura que funciona no Rio de Janeiro. Essa estrutura. E o terceiro comando puro, ou comando vermelho, é um outro grupo armado que também opera em função dos interesses da estrutura policial. Então, a polícia dá, a partir da morte, a morte regula hoje todos esses mercados. A morte de quem? A morte de negros, pobres, periféricos, favelados, moradores de qualquer grande periferia. Esses corpos eles servem como grandes estruturas de moeda. Se você mata alguém do terceiro comando puro, antes de matar, você negocia a vida dele, o preço da vida dele. Se o comando, se a facção não paga pela vida dele, se ele não tiver valor, ele já é morto naquele momento. Se ele tiver algum valor na estrutura hierárquica, ele vai ser negociado. Se não pagar, ele vai ser morto. E tem vários relatos, inúmeros relatos sobre isso. A milícia que faz uma festa de Réveillon ao lado de um departamento de polícia, de uma DPO lá nesse quilômetro 32, ela com certeza vai receber dinheiro para que essa festa role no final de ano. Aquele mercado todo que funciona ali, que paga arrego para a milícia, é a mesma estrutura que paga o arrego para a polícia. Tudo isso está regulamentado numa grande estrutura criminal, e a polícia regula esses valores. É ela que determina o preço da vida de cada um naquela região. E hoje é a milícia, com a estrutura policial, que faz avançar uma estrutura de desaparecimentos forçados na Baixada, crescente, algo monstruoso, tem assustado a gente, tenho pesquisado isso já há 2 anos. O volume de mortos, desaparecidos, é incalculável. O desaparecimento forçado não existe como crime em si, não é tipificado. Nós assinamos o Tratado Internacional sobre Desaparecimentos Forçados, mas nós não tipificamos. Logo, se você for registrar na delegacia que alguém ligado a você desapareceu de forma forçada, isso não é colocado assim, é colocado como um desaparecimento qualquer. Então, hoje, a estrutura policial ela faz parte da estrutura do judiciário, que por si está vinculada à estrutura do legislativo, que não tipificou, e que, por outra vez, pertence também a todas as negociações do executivo nesse país. Então, nós temos executivo, legislativo e judiciário apoiando uma estrutura de desaparecimento que não é computado. Então, se não tem corpo, não tem crime. E nós estamos crescendo nisso assustadoramente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E a estrutura policial regula tudo isso. Então, o que eu tenho que dizer é isso: o Estado, com sua força, com seu poder, com os seus servidores, se coloca de forma armada, negociando e compondo contra os grupos armados e eliminando informalmente ou formalmente, como você quiser, legal e ilegalmente, com ordem, sem ordem, com a DPF, sem a DPF, com corpo, sem corpo. A polícia hoje é uma das maiores estruturas de controle sobre corpos negros e pobres nessas comunidades como um todo. Corpo negro virou mercado, moeda para troca, para arrego de drogas, arrego de assalto, arrego de cobrança de taxa de comerciante, venda de imóvel, venda de terreno. Todo o mercado hoje criminoso no Rio de Janeiro depende da estrutura policial que estabelece os preços. É a grande bolsa de valores hoje do crime organizado e não organizado, como queira, no Rio de Janeiro, passa pela estrutura policial. Essa é a minha fala. Muito obrigado a vocês aí. Poxa vida, professor José Cláudio, a gente sabe que assim o é, mas ouvir a pessoa que pesquisa e trabalha a questão vai dando uma angústia para a gente, e o Francisco Vidal já trouxe aqui uma pergunta, mas nós vamos dialogar com a pergunta na segunda rodada, e a mesma pergunta que eu faria: existe luz no fim do túnel? Existem possibilidades? Né? Porque é muito angustiante, né? A gente ver esse diagnóstico de maneira nua e concreta, colocada, e fica pensando, mas há alternativa, né? Mas aí é para a nossa segunda rodada. O João Pedro dizendo: o Estado praticamente faz a mediação do crime no Rio de Janeiro, através da corrupção da Polícia Militar. Sandra Mara: a polícia enquanto instituição é a mão armada das nossas elites. Já passando para o Ricardo Matos, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença, é contigo.
Boa noite a todas e todos. Agradecer africanamente pelo convite. É sempre um motivo de orgulho e satisfação participar dessa sala virtual. Agradecer a presença de muitos colegas. Realmente, nós estamos numa temática que, lamentavelmente, é uma frustração na pesquisa, até seguindo a fala do próprio ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, quando ele traz essa polêmica que ele não aceita, né? É um incômodo, é aquilo que acontece, é o cenário com a morte violenta em decorrência de intervenção policial, sobretudo de jovens negros. Eu tenho a minha pesquisa, violência letal de jovens negros em decorrência de intervenção policial, na cidade de Feira de Santana. Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado da Bahia, apenas perdendo para Salvador. E a grande dificuldade, realmente, é você encontrar esses dados disponíveis. Níveis e detalhes. Como eu sou da área de tecnologia, busco níveis e detalhes. Então, você tem que recorrer ao boletim de ocorrência, ao inquérito policial e até no IML. Mas eu trago aqui algumas informações, antes de falar sobre a própria minha pesquisa, que é o fenômeno. Qual é esse fenômeno que ocorre e que cada vez mais esses indicadores alarmantes de morte em decorrência de intervenção policial resulta naquilo que Abdias Nascimento já chamava atenção sobre o genocídio da população negra. Eu trago o genocídio da juventude negra. Na linha do tempo, para tratar da polícia, como ela surge aqui no estado da Bahia, na linha do tempo, nós temos em 1808, a polícia vem para proteger a corte, ou seja, privilégios. Ela nasce para proteger privilégios. E, num segundo momento, vamos lá no Império, vou colocar na segunda metade do século XIX, a polícia nasce na cidade de Salvador de uma forma excludente. Ela nasce para policiar negros libertos e não libertos. Então, ela já nasce com essa predisposição. Esses negros libertos e não libertos, numa condição de socioespacial, quer dizer, extremamente vulnerável, e a polícia com essas características. Quem nos ensina é o professor Wilson Matos, embora a sua obra seja de uma perspectiva de resistência, negros contra a ordem, a todo momento aparece o negro que estava sendo controlado e vigiado. Ele nasce de uma forma excludente, porque é aquela questão da segregação, como eu falei, socioespacial, né? É aqueles espaços controlados, né? É o controle dos corpos, também trazendo aí o diálogo com Foucault. E traz aqui numa justificativa até dessa legitimidade do Estado, dessa ação policial com indicadores alarmantes. Nós temos um filósofo italiano, Agamben, que é o estado de exceção. E interessante que a lei que regulamenta a atividade policial, a lei federal e estadual, quando tem o excesso praticado pelo policial, aí que eles falam o excesso, que é o excludente de ilicitude, esse policial ainda pode recorrer da seguinte forma: esse excesso pode ser um problema de saúde mental, né? Então, ele tem essa prerrogativa de ainda buscar esses instrumentos de defesa. É interessante porque, quando você tem, na segunda metade do século XIX, no final, vamos lá para o final, quando você tem a libertação, você tem uma política também de embranquecimento. Você vê na libertação dos escravos, proclamação da República, a transição do 19 para o 20, essa polícia especificamente para uma sociedade de controle nos espaços vulneráveis socialmente. Você tinha até recentemente ainda a lei da vadiagem, tinha que provar que era um trabalhador e também o cercear o seu direito nos espaços segregados da saída noturna. Então, isso justifica por que a polícia, essa polícia, ela nasce dessa forma
excludente, que é o monitoramento da raça negra junto com a política essa política que o Estado legitima. E uns dados interessantes também antes disso, como Achille Mbembe, um filósofo camaronês, na necropolítica, né, quem deve morrer e quem pode. É interessante porque, na própria filosofia, qual é a razão para essa tomada de decisão de quem pode morrer? São corpos matáveis, negros, né? Todas as estatísticas, todos os indicadores sempre mostram uma faixa etária de 18 a 25 anos, com aqueles marcadores, né? Negro, morador na periferia, e sexo masculino, desempregado, sem a estrutura socioespacial e socioeconômica. Esses são os marcadores, até também trazer uma questão da estética, porque a política que é da força policial é justamente se baseando nesses marcadores da abordagem, que é a estética do cabelo, da vestimenta, que é uma característica para iniciar uma abordagem. É interessante porque quando você aprende eu fui da aeronáutica, né? Você tinha 19 anos, não? E você aprende o seguinte: quando você tem um protocolo de ação, o uso da arma, o uso de uma arma letal, é o último protocolo a ser seguido, não o primeiro protocolo. Então, você tem inúmeras situações antes do confronto. E quando você tem um confronto também, uma iminência do confronto, que nós falaremos depois dessa legítima defesa também parada por lei, quando você tem a iminência desse confronto, você tem um disparo de arma de fogo para cima e outra em direção ao suposto inimigo. Quando no IML você constata o excesso de tiros, é o excesso, por exemplo, acima de 3 tiros, em tese, o Ministério Público deveria denunciar para que ocorra esse excesso, uma denúncia. Essa é uma avaliação muito preponderante, porque acima de 3 tiros, qual é a agressão, qual é o enfrentamento, se ele já levou 2 tiros? Né? Então, esse excesso, como dá essa legitimidade, é que nós chamamos que no ML ou numa trajetória balística também, não existe um confronto quando você tem orifício, disparos de arma de fogo, tiro nas costas, não tem confronto. Quando você tem um tiro de visada, um disparo de visada, é você puxar isso aqui, um tiro para cima, um tiro em direção. Quando você tem 3, 4 tiros em determinadas partes dos corpos, sempre em áreas vitais. Então, não caracteriza esse confronto. Né? Quando você traz agora alguns dados, em 2020, para ter uma ideia, a polícia baiana foi a 4ª mais letal do país. A 4ª polícia mais letal do país, em comparação com 2019. Né? Você tem a ONG Ideias, nos 2 primeiros meses de 2022, foram 104 mortes decorrentes de intervenção policial em Salvador, 60 no mês de janeiro e 44 em fevereiro. A polícia foi responsável por 17% das mortes em decorrência de intervenção policial, acima da média nacional, que é 12,8%. Para ter um gráfico, que não deu para apresentar o gráfico aqui, mas você tem numa escala de 2013, nós tivemos 2.212 mortes em decorrência de intervenção policial. Não preciso falar com aquele recorte de jovem negro naquelas determinantes acima já tratadas. 2013, 2.212 mortes. Em 2020, 6.416. Isso está no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Olha os percentuais, mais de 300% em 7 anos. Como o Sérgio Adorno também nos ensina,
que antes o crime era uma excepcionalidade. Hoje ele é, com a decorrência de intervenção policial, hoje ele é um cotidiano das grandes cidades. Não seria diferente em Salvador. Inevitavelmente, né, essas mortes são de jovens negros. Outro detalhe muito importante para destacar, que a Bahia é o estado mais letal do Nordeste, né? Isso também você mostra, isso foi Rede de Observatórios de Segurança de 2020, que 100% dos mortos por intervenção policial são negros. A cidade de Santo Antônio de Jesus, como José Cláudio falou de perto, ela é a cidade que mais matou pessoas negras. É sempre os percentuais, quando você pega qualquer instrumento de avaliação, os percentuais estão sempre acima de 80% da população de jovens negros. Outra coisa que tem interesse em colocar muito bem aqui é quando a polícia foi entrevistada, a Ivone Freire Costa, no livro Secretaria de Segurança Pública, o professor Ivone, ela diz o seguinte, que o policial também é uma vítima. O policial entra pelo ingresso no mercado de trabalho, o policial é designado para trabalhar numa tropa especializada. Uma linha progressista da polícia hoje, um coronel diz assim, Ricardo, eu estou indo nos batalhões para conversar com essa juventude que está ingressando na polícia, e aqui a polícia tem outros batalhões, batalhão escola, batalhão de instrução, porque eles têm aquela disposição para ter uma tropa de confronto. Um confronto, parece-me, que é o inimigo, né? Aquelas questões do objeto ameaçador, né? O outro não é semelhante, nós vamos nos proteger, ele é perigoso e deve ser evitado, né? Quando o negro é ser aquele que, quando não se vê, não se compreende, quando não queremos, não temos, né? Só para ter uma ideia, em 2021, a Bahia teve 616 vítimas, né, em decorrência de intervenção policial. 603 negras, 528 pardas, 75 pretas, ou seja, é a cor, né? Essa na sua totalidade. Né? O Estado tem uma pessoa negra morta, né, em decorrente desses crimes de morte violenta em decorrência de intervenção policial a cada 24 horas. E o que resta para essa juventude, né? Eu, antes de falar de juventude, eu falo assim, a polícia, quando entrevistada, diz o seguinte, a culpa é da sociedade ou a culpa é do governo. Bom, se a culpa é da sociedade e é culpa do governo, quais são as intervenções, de fato, que devem ser realizadas na polícia? Qual é o papel atribuído à polícia? A polícia tem executado esse papel com eficiência? Né? O Daniel Cerqueira, um pesquisador que vocês conhecem também, do IPEA, e ele traz o seguinte, é o mesmo modelo, é um modelo de hipótese, né? De empirismo. Não, é um desrespeito também à ciência, assim como aconteceu no período da Covid, é um desrespeito à ciência. Para ter uma ideia, no próprio Rio de Janeiro, um coronel entrevistou um coronel e disse o seguinte, por que sempre o bloqueio é feito naquele espaço, naquele local, que é a espacialização? Ele disse que não sabia. Na verdade, nós sabemos, né? Aquele espaço é um espaço socialmente segregado, é um espaço de monitoramento, é um espaço de controle, é uma comunidade pobre, né? Uma comunidade negra. E aí, ele disse que não sabia. Bom, nessa perspectiva, o que Daniel Cerqueira chama atenção para mudar, para ressignificar esse papel da polícia, esse valor atribuído à polícia? Nesse interim, nos Estados Unidos, ocorreu uma experiência nesse sentido. Ele falou, vamos usar a ciência para mostrar que esse serviço, essas operações policiais não têm sentido. Por quê? Cada dia que passa, aumenta os indicadores de violência letal de jovens negros. Os Estados Unidos fez a seguinte experiência. 3 bairros distintos, evidentemente, né?
Estão me ouvindo? Estamos. 3 bairros distintos. Um, ele manteve o quadro de polícia, viatura. O segundo bairro, ele dobrou o número de viaturas. E no terceiro bairro, ele não fez nada. Qual foi o resultado? Nada alterou. Ou seja, ele está mostrando que temos que mudar, trabalhar com a ciência, com os números, com os indicadores, com as projeções, e não dessa forma, como o coronel Melo Araújo, em São Paulo, declarou também na imprensa, que tem uma polícia de formação com 2 ações distintas. Eu não posso tirar um policial, tá? Isso aí está no YouTube. Eu não posso tirar um policial que atua na periferia da Zona Leste para trabalhar nos Jardins, que ele vai ter problema. Assim como eu não posso tirar um policial dos Jardins das Áreas Nobre, que é uma área de privilégios, que ele vai ter problema para trabalhar lá na periferia. Então, tem uma polícia para seguir de fato da lei e a polícia que age no estado de exceção. E a juventude, como sempre, tem aquela questão que ele tem uma vida interrompida, uma frustração. Hoje, qual é o cenário da juventude nos bairros da periferia? Nenhuma perspectiva, porque ele tem uma vida interrompida muito cedo. Como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Esse é o nosso cotidiano, a polícia, né? Não tem ingresso no mercado de trabalho, as dificuldades. Quando ele pensa em construir uma família, ele tem essa vida interrompida. Aí surgem as mães de maio, que foi falado inicialmente, as mães de maio do seguinte: a nossa dor também, nós temos um câncer quando nós perdemos um filho dessa forma violenta, né? E aqui na Bahia nós temos as manifestações, as paralisações das BR para interferir na logística, deslocamento, uma manifestação para que a população possa ser ouvida. Já não só essa questão da manifestação, como algumas ONGs também não governamentais, e eu destaco aqui, tem aquela, devido à morte do Cabula, intensificou a atividade do Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, né? De Hamilton Borges e professora Andréa. É uma discussão de reparação dessa desigualdade, de valer a cidadania, de exercer a cidadania, o que preconiza a Constituição Federal de 88 e a Carta Universal dos Direitos Humanos. Essa é a proposta. Desmilitarizar a polícia. Essa é a proposta do Reaja, que está com essa. Nós temos inúmeros grupos com manifestações propondo uma mudança significativa da ação policial. Não só eu trago aqui Reaja, que ele está mais em evidência, né? Ele quer promover uma autonomia e, para finalizar a nossa fala, ainda tem que valer o que está no Estatuto da Igualdade Racial, né? Uma proteção dos jovens negros, né? Para que não seja vítima de uma morte violenta. Em defesa dessa barbárie, também, o Estatuto da Juventude são forças concentradas em defesa dos jovens vítimas em decorrência de intervenção policial. Algumas comissões, né, observatórios de violência, observatórios de segurança, e propondo algumas comissões em assembleias, né, no judiciário também, para que nós tenhamos uma educação antirracista com a diversidade, como Edgar Morin, não teríamos que ter mais surpresas ou incertezas. São os novos desafios do século XXI. Uma polícia, de fato, trazendo a experiência que nós não acompanhamos, mas há muito tempo, a UDESC, em Santa Catarina, colocou uma parceria com a Escola de Formação de Oficiais, que é o Comando, os componentes curriculares, algumas disciplinas das áreas sociais. O policial, na formação de tenente, saía da academia e ia para a universidade, para ele conviver no ambiente de convivência dessa universidade, para ver uma mudança de comportamento enquanto na sua atuação. Essa é uma das iniciativas, né? O envolvimento esse problema da violência letal de jovens negros não é só
da polícia ou da Secretaria de Segurança Pública e, sobretudo, de responsabilidade de outros atores, ONGs governamentais e não governamentais. Essa é a nossa fala de encerramento. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelas informações e os elementos que você trouxe, que nos ajuda a ter uma visão. Já vou passar para o Paulo. Antes disso, cumprimentar o pessoal que chegou depois, dizer a vocês que vocês conhecem o canal. Fica gravado, fica à disposição de vocês. A parte que vocês perderam, vocês podem assistir depois. E o pessoal que está colocando as perguntas, fiquem à vontade, porque nós voltaremos na segunda rodada dialogando com as questões de vocês. O Aguinaldo Alves, que estava sumido, tempo que eu não te vi aqui no canal, Aguinaldo, dizendo boa noite, que seja momentos de aprendizagem, diálogos democráticos e interativos. Rafael Bertoldo está citando o delegado Orlando Zacconi, que diz que tem um trabalho estupendo sobre auto de resistência no Rio de Janeiro, que é um trabalho, praticamente um trabalho denúncia. Jorge Tavares estava sumido também, olha, e a pauta trazendo o povo que estava longe do canal faz um tempão, e trazendo gente nova também. Para a gente é muito bom ter as pessoas chegando. Eu vi uma pessoa aqui que estava muito sumido, Olavo. Olavo, quanto tempo que eu não te vi aqui nos acompanhando, e ele dizendo, existe pele alva e existe pele alvo. João Pedro Moreira, a gente vive uma cultura de violência. Se você ver o TikTok e outras redes, os vídeos que servem para atrair concurseiros para PM são sempre de confronto em comunidades pobres. Esse tipo de coisa chamam a galera que gosta de violência, gosta da adrenalina. Isso só contribui para ter cada vez mais policiais violentos nas ruas. Sâmio Ramos, a Rondesp, deixa eu ver, que são máquinas de assassinar os jovens pretos na Bahia. Francisco Vidal trouxe uma informação, tem uma praça aqui na Quebrada que a PM utiliza como laboratório para os novatos, fazendo laboratório de abordagem com os jovens na saída da escola. Sandra Mara, tem que mudar a formação da polícia e assim por diante. Paulo Ramos, seja bem-vindo. Por favor, é contigo. Muito obrigado, querida Silvani. Muito bom revê-la, reencontrá-la aqui no espaço virtual. Boa noite, Luciane. Muito obrigado pelo convite. Professora, estou sempre disponível aí aos seus chamados, sempre que necessário e possível comparecerei. Muito boa noite, professor José Cláudio, professor Ricardo de Matos. Prazer conhecê-los. Já conhecia por outros caminhos, por outras referências, e agora aqui muito me agrada poder travar essa interlocução com vocês. Então, eu acho que eu gosto sempre de olhar as coisas em perspectiva, certo? Sobretudo em perspectiva histórica. E nesse sentido, nós estamos aqui em 2023, passados 4 anos de um governo fascista, passados 2 anos de um golpe depois de 2 anos de golpe de Estado. Então, estamos aí há pelo menos 6 anos de um período de exceção, de suspensão das regras da civilidade democrática política, que tem 3 momentos nesse momento dessa virada, em se tratando de antirracismo, que eu acho que são importantes para a gente pensar o que a gente está falando aqui sobre violência policial contra a juventude negra. Dentro desse momento de crise da sociedade política do Brasil, dessa crise que durou desde o golpe contra a presidenta Dilma até o fim do governo Bolsonaro, eu acho que a gente tem 3 momentos que são importantes para a gente analisar a violência contra a juventude negra, a violência policial contra a juventude negra, o genocídio do povo negro brasileiro. Esses 3 eventos são a violência contra 3 pessoas negras, a partir das quais ondas de protestos foram geradas. E eu estou falando aqui de 3 eventos.
primeiro deles é a morte da vereadora Marielle Franco, que não foi diretamente pela mão da polícia, mas foi sim a partir de uma organização derivada da organização policial e que tem bases e que se ancora no histórico institucional da polícia no Brasil, que são as milícias. Então, a morte da vereadora Marielle Franco tem um papel fundamental para o que eu vou falar aqui. O segundo evento é a morte de George Floyd, em 2020, que a partir da morte de George Floyd foi uma sequência de protestos que varreu o mundo e que chegou no Brasil de uma forma muito intensa, que também, assim como a morte da vereadora Marielle Franco, provocou uma onda de debates e chacoalhou a opinião pública e fez com que pessoas brancas e pessoas negras tomassem posição acerca do racismo e da violência. E o terceiro fato é em 2020, a morte de Alberto Freitas pela mão de segurança negro, pela mão de segurança branco, de segurança privado, nas dependências do Carrefour. Eu acho que esses três momentos demarcam uma mudança na compreensão geral do que é o racismo, do que é o antirracismo, e aproximam definitivamente dois temas que o pensamento hegemônico no Brasil insistia em separar. Quais são esses dois temas? O racismo e a violência. Historicamente, no Brasil, o pensamento hegemônico, a academia hegemônica, a mídia, não costumava associar problemas da violência e problemas raciais. Em geral, os problemas raciais eram vistos de forma menor, de forma setorizada, e do outro lado, a violência era vista como um problema que tinha uma origem apenas, a violência policial e a repressão tinha uma origem apenas em duas coisas: nas desigualdades, que não necessariamente eram raciais, e na ditadura militar. Eu acho que depois desses três eventos, a gente passou a ter um entendimento compartilhado na sociedade brasileira a partir do que é racismo e do que é violência, de uma forma que o racismo passou a estruturar e dar consequência à violência no Brasil. E eu acho isso, eu penso isso a partir do que eu estudei, é claro, a partir do que eu li e, sobretudo, a partir das entrevistas e relação que eu mantive com os militantes do movimento negro brasileiro, em especial as organizações negras e suas expressões coletivas. Não apenas o pensamento individual dos sujeitos negros, mas os panfletos, os manifestos, os livros que foram publicados de modo coletivo, os relatórios que foram produzidos de modo coletivo. E eu acho que durante todo esse momento, toda essa história, a história do movimento negro contra a violência, a gente tem lidado com questões muito, muito importantes que eu considero. O primeiro deles é saber que nem todo problema social é um problema político, mas que nesses casos emblemáticos, como é o caso que a professora Luciane trouxe aqui, que nos traz aqui hoje, esses casos emblemáticos, eles não são um raio em céu azul. Eles são apenas o momento mais dramático de uma trajetória que retrata um processo social de longo prazo. Certo? Então, é só, trocando em miúdos, a ponta do iceberg. Assim como a violência policial, ela não é o total dos homicídios no Brasil, ela não representa 90% dos homicídios no Brasil, ela representa talvez 5% do que são os homicídios no Brasil. Mas, por serem cometidos por agentes do Estado que deveriam promover segurança, paz e ordem, né, eles acabam representando a face mais dramática da violência contra jovens negros no Brasil. E é por isso que a gente está falando dela aqui. Por outro lado, a juventude negra também é a porção mais representativa das vítimas da violência de Estado. E tendo isso em vista, a gente não pode desconsiderar, e eu quero dar uma ênfase nisso aqui, o papel que historicamente as organizações negras desempenharam
para transformar um problema social em um problema político. Vamos considerar que nem todo problema, vamos combinar que nem todo problema social é um problema político, certo? Nem todo problema, as ruas estão esburacadas, as calçadas estão inadequadas para o transporte de pessoas que são pessoas deficientes, por exemplo. Eu gosto de citar um outro problema que nem sempre é um problema político, como, por exemplo, a segurança menstrual, né? Hoje em dia a gente passa a falar também de pobreza menstrual, mas é uma coisa recente. Falar de um problema social de um modo público é transformar um problema social em um problema político. Chamar atenção para ele, pressionar os atores políticos para que eles tematizem isso, é algo que quem tem feito no Brasil, em termos da violência policial, é o movimento negro organizado. E nesse cenário, eu gostaria de citar um outro momento que marcou uma virada de chave, inclusive internamente no movimento negro, que foi em 2007, quando o Lauro de Freitas, jovens negros de todo o Brasil se organizaram para organizar a primeira campanha contra o genocídio da juventude negra. É verdade que, seguidamente, os movimentos negros, os intelectuais negros, os pensadores negros, falaram em genocídio negro, né? Edson Cardoso, Abdias do Nascimento, só para falar dois aqui. Mas nem sempre isso foi uma bandeira de luta do movimento negro, com essas palavras. Outras palavras de ordem foram utilizadas para falar sobre a violência policial, como, por exemplo, a campanha do MNU dos anos 90, né? A campanha Reage à Violência Racial, que durou 2 anos, mais de 10 anos. Por exemplo, a campanha Mano Não Morra, Mano Não Mate, do MNU, lá do começo dos anos 2000. Como, por exemplo, as campanhas contra a violência policial dos anos 80. Mas nem sempre o genocídio foi a principal bandeira de luta. E agora, no final dos anos, de meados dos anos 2000 até pelo menos a morte da vereadora Marielle Franco, a ideia de genocídio negro foi o que principalmente consolidou e unificou as organizações negras em torno de uma luta contra a violência policial. E falando dessa maneira, eu acho que é importante a gente situar esses nomes que a gente dá para esses problemas sociais, porque são esses nomes que sintetizam os problemas da população negra e ajudam a transformar um problema que parece pontual em um problema que é estrutural. É dessa maneira que a violência policial passa a ser associada à exclusão social. É dessa maneira que a violência policial passa a ser associada ao desemprego, à ausência de representatividade em cargos públicos, à ausência de representatividade na mídia, à evasão escolar. É dessa maneira, por meio dessas sínteses, que o protesto coletivo consegue fazer, depois de muita discussão, depois de muito conflito, depois de muito consenso também, depois de muito texto escrito, depois de muita pesquisa realizada, depois de idas e vindas de textos, de panfletos que cortam a palavra, muda um termo, renegocia quem tem que assinar, quem vai assinar, quem é que não vai assinar aquele manifesto. É a partir disso que é possível transformar um simples evento de violação de direitos em algo que é muito maior e que consegue impactar atores políticos e simbolizar toda uma história de luta por emancipação. Eu acho que isso é importante porque a gente está num tempo que não é uma época de mudanças, é uma mudança de época que nós estamos vivendo. E como eu disse lá atrás, que eu gosto de olhar as coisas em perspectiva, eu quero chamar atenção para isso. Que se a gente sempre fala do Robson Silveira da Luz, quase que como um mito fundador do movimento negro contemporâneo, né? Se a gente fala da Constituição de 88 para simbolizar os deveres, os direitos e aquilo que a gente tem de consenso democrático, os marcos dentro dos quais a gente vai reivindicar direitos e deveres, talvez isso tudo já tenha que ficar no passado.
e a gente tenha que se mobilizar por meio de, e pensar e discutir por meio de outros parâmetros, certo? Por meio de outros parâmetros, de outros eventos que são simbólicos, que geram protestos. E eu acho que talvez a nova república já possa ser a nova república do passado. E hoje em dia a gente tem que discutir a violência contra a juventude negra dentro de outras perspectivas emancipatórias, dentro desse consenso racial democrático, né? Parafraseando aqui os termos do Antônio Sérgio Guimarães, né? Consenso racial democrático, que nos convide a trazer novos anseios e novos horizontes emancipatórios, né? E eu acho que a gente passou por tanta mudança. Eu acho que outros entendimentos agora são necessários. E lembrando aqui um livro que eu li recentemente aqui do Achille Mbembe, chamado Brutalismo, em que ele fala que, já que o mundo está acabando, é preciso passar a imaginar novos mundos possíveis para que a gente possa recriá-lo à luz de novas experiências subjetivas. Então, eu termino por aqui minha fala. Muito obrigado e espero interagir mais com o chat nesse próximo momento. Obrigada, Paulo, e obrigada por nos trazer essa perspectiva também que nos conduz. A gente tem que ter sempre em mente as construções que nos conduziram até aqui, as questões que nos conduziram até aqui. Francisco Vidal, Movimento Negro na Periferia, o movimento hip-hop. Falta, tanto por parte do movimento negro quanto por parte da esquerda, um trabalho de base na periferia. Não podemos ser apenas estatísticas. O mestre Pezinho, magistral, tarimbado, tem vindo sempre aqui no canal. Deixa eu agradecer, muito obrigada, mestre Pezinho, e trazer uma outra face também, que é o descaso em relação a quando nós somos vitimados também pela violência cotidiana. Então, ele cita, por exemplo, a irmã dele, que mais de uma vez já foi roubada, e quando ela procura a delegacia de polícia, é tratada como se ela não tivesse, o corpo dela não pudesse ser vítima, né? O corpo dela não pudesse ser vítima, com total descaso, quando ela procura a polícia. Nós temos algumas perguntas para vocês. E eu só queria, antes disso, saber, Lu, você quer colocar alguma coisa antes da gente pegar as perguntas? Elas estão no nosso grupo aqui do WhatsApp, eu vou ler para vocês já. Se alguém mais tiver pergunta, está na hora, coloca agora, por gentileza. Diga, Lu. Eu acho que as três falas se complementaram, né? E a preocupação que a gente tem no canal se mostra correta. Quer dizer, enquanto o Ricardo nos fala de Feira de Santana e de questões muito específicas e até técnicas que de fato têm uma importância, muitas vezes, no embate da população com o Estado, o José Cláudio está aqui numa linha de fogo cotidiana, né, do que é o Rio de Janeiro, que acaba ficando, muitas vezes, virando um espetáculo, como nos filmes, que viraram uma certa moda sobre o Rio, construindo, por exemplo, o BOP como uma força impoluta, e isso ele pode, melhor do que ninguém, acho que ele já falou, como ele vê a instituição policial. E o que eu achei muito importante na fala do Paulo, que é essa perspectiva, é também resgatar o elemento da resistência do movimento negro. Eu acho que era isso que o chat estava aqui um pouco, essa ideia de luz do fim do túnel, passa por essa perspectiva histórica que nos mostra o que acontece para mim. E aí, como ele resgatou 3 momentos, o que acontece para mim naquele voto que coloca o Ustra como patrono, né? Porque quando o Bolsonaro faz aquele voto, para mim ele abre no sentido
místico de quem acredita, ele traz essa sombra, esse espectro que ronda o Brasil e coloca no centro da política, e a partir dali a gente vê uma série de situações que não são mais do mesmo. Eu acho que a gente tem uma discussão importante sempre para fazer. Algumas pessoas aderem a um discurso mais apocalíptico sobre sempre foi assim, sempre será, e eu acho que a gente está tentando, e fico feliz com os comentários, porque o Africanamente tem essa qualidade de fazer a crítica sem nenhum compromisso com este ou aquele, quer dizer, doa quem doer, com total autonomia, a gente não combina nada previamente, mas também de lembrar que nós estamos por nós aqui tentando discutir e pensar saídas coletivas. Então, acho que a fala do Paulo recupera esses 3 momentos. Eu lembrei do Genivaldo e lembrei também do trabalho do Uripaz, que já esteve conosco algumas vezes aqui no canal, sobre ameaças e morte de parlamentares no Rio de Janeiro, que é um pouco do que o Zé Cláudio falou no início, particularmente na área de Magé, e que são importantes para a gente pensar aquilo que eu falo quando eu olho muito para o México, quando eu penso Brasil e essa estrutura de gabinete do ódio, de milícia, de perder um pouco alguns parâmetros mínimos democráticos. Então, é super importante para a gente entender para onde estamos indo, qual a diferença dos fenômenos recentes, principalmente pós-2016, mas também, para quem puder aí ler o trabalho do Zé Cláudio, essa perspectiva histórica da acumulação da violência no Rio de Janeiro, que remonta a continuidade da tortura como expediente de confissão, como uma forma de controle social muito presente, particularmente nas favelas do Rio de Janeiro. Aquilo que aconteceu ontem e que viralizou de uma moradora de São Conrado, aquela exis corporal que é capaz de pegar... aquilo é o uso de um chicote. Mas, alguns anos atrás, vocês lembram que nós tivemos um jovem amarrado nu a um poste no Flamengo. São quase linchados. Então, eu acho que esses são os elementos para pensar esse Brasil. Eu vou parar por aqui, porque acho que o importante é ouvir os convidados, mas aquela cena de ontem, ela não é só de uma violência instrumental. A forma, o instrumento que ela usa para aquele ato remonta a essas formas que lembram os processos de escravização que são ainda tão presentes no nosso cotidiano. E aí a gente tem a pergunta de como superar, porque ali não é um policial, ali é uma mulher que acredita estar no direito de fazer. Então, eu vou fechar aqui para a gente poder dialogar e agradecer muito a qualificação aqui dos nossos convidados hoje e da nossa plateia. Para além, o professor Luciano tem razão, para além da... Seu áudio está cortado, Silvani. Isso. Sim, obrigada. Eu dizia o seguinte, para além da violência física que ela impinge ali ao rapaz negro que estava ali trabalhando, entregador, há uma violência simbólica que atinge a todos nós e a todas nós, né? Que é de uma... Eu fiquei assim, embasbacada, porque a violência racial ela tem esse poder de continuar nos embasbacando, às vezes, que a gente acha que não vai mais do que isso, e vai. Né? E vai, parece que não há controle do que essas pessoas são capazes e estão liberadas para fazer. Né? Estão liberadas para fazer. Vera Delfina, quanto tempo? Chegando aí, boa noite, gente. E aí, minha querida, você já sabe, o diálogo está rico, hein? Você está chegando agora, mas depois você assiste o que você perdeu, que vale muito a pena. O Olavo dizendo que aquela cena é uma cena do século XVIII e que persiste no Brasil no XIX, no XX e agora no XXI também.
O Mauro Azevedo, a mentalidade escravocrata permanece. Ricardo teve um probleminha de conexão, eu percebi que ele já está tentando voltar aqui, gente. Já já ele vai estar aqui conosco. Realmente, diz Vera Delfina, temos que repensar esse Brasilzão. Repensar, refundar, não é? E assim vai. Assim vai. Deixa eu pegar aqui as nossas questões que estão aí no nosso grupo de WhatsApp, quem quiser depois dar uma olhadinha. Eu leio todas e vocês anotam os aspectos que vocês gostariam de dialogar e fiquem muito à vontade na fala de vocês para decidir com quais questões vocês querem dialogar. E tem questões, gente, cuja resposta exigiria praticamente um tratado ou a retomada da pauta futuramente no canal, porque quase sempre as pautas aqui têm que se desdobrar, porque elas não se esgotam nesse tempo curto que nós temos para conversar aqui. O Francisco Vidal foi aquele que trouxe qual a solução, ele estava aqui, foi na hora da fala do professor José Cláudio, né? Qual a solução que seu estudo aponta? Sabemos dessas condições. Grajaú, temos diversos cemitérios clandestinos, uma guerra não declarada onde só morre preto e pobre. Existe luz no fim do túnel? Rafael Bertoldo traz aqui a descriminalização da maconha, a desmilitarização da polícia. São saídas possíveis? Podem nos ajudar nesse processo? E ele traz também, né, qual a antítese da necropolítica que ainda vigora no Brasil? O ovo da serpente do bolsonarismo. Deixa eu trazer o professor Ricardo aqui para a sala. Ele está com duas conexões, mas já vi qual é que ele vai usar. Pronto, estamos aí. Ainda o Rafael Bertoldo, guerra às drogas e a inimputabilidade do Estado. Como atribuir culpa ao verdadeiro culpado? O Olavo pergunta, como são os comandos das polícias, mesmo nas entranhas? Vocês têm ideia? Passa muita impressão de que ou não tem comando, ou o comando é conivente e até estimula a violência policial. Deixa eu ver. É isso, né? O que nós temos como questões aqui. A gente volta para a nossa segunda rodada com vocês à vontade para dialogar com as questões que quiserem e para fazerem suas complementações também. Professor José Cláudio, por gentileza. Então, não há, digamos assim, uma forma unidimensional para se responder a tudo isso. Você tem diferentes ações em diferentes direções, desde um campo mais subjetivo, um campo mais próximo. Eu atuo muito próximo das mães que têm seus filhos desaparecidos e assassinados. É todo um trabalho de fortalecer a subjetividade dessas mulheres. A gente fez um trabalho de arte-terapia, porque você tem que dar linguagem para essas mulheres. Elas não conseguem lidar com a gama do sofrimento delas de uma forma simples. É algo que nem nós somos capazes de lidar. Quando se aproxima dessa dor e desse sofrimento, é algo que nos afeta pessoalmente muito duramente. E como elas sobrevivem a isso, e como elas continuam existindo e transformando as suas vidas em formas de luta, como ter linguagem para isso. Isso é um trabalho muito importante, isso é um campo subjetivo. Aqui vem falar de hip-hop, de cultura, de arte, de todas as formas de expressão, de conhecimento que nós temos. Isso é outra dimensão importante. Movimentos organizados, eu vou falar do movimento negro aqui, eu vou falar de todas as outras formas que você estabelece e as formas de confronto direto com essa estrutura do Estado. Eu não vejo a estrutura do Estado como uma estrutura que simplesmente possa ser saneada. Aqui há umas divergências entre nós. Não vou dar curso. Você dá 30 anos de curso de direitos humanos para o comandante do BOP. Ele é um gentleman. Se você pisa no pé dele, ele te pede desculpa, porque você pisou no pé dele. É um gentleman. Ele sabe um sociologuês melhor do que o meu. Só que o BOP mata hoje o dobro do que ele matava. Então não adianta.
pensar que você reforma estruturas estatais por dentro, não consegue, simplesmente. O meu campo hoje é um campo de fortalecer aqueles que são mortos, são destruídos. É esse campo que eu estou. Pensar o Estado é pensar como controlá-lo, como desmontá-lo, como refundar esse Estado. Esse que está aí para... Não adianta eu botar... Vou agora polemizar mesmo. Não adianta botar o Lulazinho lá, achar que o Lula é uma superação do Bolsonaro. Simplesmente não é. Ele colocou no Ministério do Turismo a esposa de um miliciano aqui do Rio de Janeiro, Daniela do Vaguinho, e junto com o Vaguinho, que é o marido dela, é uma estrutura miliciana aqui de Belfort Roxo. Eu convivo com essas pessoas. Antes de você fazer um governo achar que a esquerda superou o bolsonarismo, isso é piada. Não há continuação histórica, simplesmente, nem ruptura, nem dualismo. O que há é um contínuo de estruturas políticas. É com isso que eu convivo. Você tem que se confrontar com isso também. Você tem que limitar essa estrutura. Não adianta você puxar acordos políticos que reforçam uma estrutura assassina. Isso não é possível. Então, ou você vai fazer transformações nas várias dimensões, o judiciário tem que ser controlado. O judiciário simplesmente, o Ministério Público não funciona. Há pouco tempo, a Luciane está aí comigo numa tese de doutorado. O judiciário é uma estrutura que reforça toda a estrutura miliciana e policial. Quer saber o que é um comandante de um batalhão? O comandante bate na mesa na segunda-feira e fala para o batalhão inteiro: eu quero 60 mil na minha mão aqui no final de semana. É assim que é um comandante. Vocês sabem como funciona? É assim. Então, esses policiais todos vão sair para as ruas, vão acharcar todo mundo, arrumar dinheiro e dar os 60 mil na mão do comandante no final de semana. Isso é um comandante de batalhão aqui no Rio de Janeiro. Não é assim. É lá no norte. Como é que é no norte? São os caras que vão fazer tráfico de armas, tráfico de madeira, tráfico de ouro, de minério, mineração, vão explorar essa população, vão dizimar os Yanomamis, e aí a estrutura policial ganha o quê? Ganha dinheiro de todos eles. Vai para o lá, o Ricardo está aí. Eu tenho 2 tios em Boipeba, e ele acabou de falar Santo Antônio de Jesus. Eu tive no ano passado lá. Santo Antônio de Jesus é onde se mata negros na Bahia, a balde, não é isso? É uma área muito próxima de áreas turísticas. E quem são os grupos dominantes lá? São grandes fazendeiros. A Costa do Dendê é gente do turismo que explora e que vai usar a mão de obra policial para colocar os seus interesses. Se você se confrontar com qualquer um deles, vão te matar. É simples assim. Então, todos eles ganham dinheiro a partir das estruturas dominantes desse país. Agora, tem que resistir, você tem que dar apoio para essas pessoas que estão lá sofrendo, você tem que produzir cultura que defenda a estrutura nossa de sobrevivência. A dimensão negra dos movimentos todos sociais relacionados tem que ser potencializada, e o atual governo tem que comprar. Se nós não pressionarmos a estrutura atual, que se diz que vai superar o modelo bolsonarista, o modelo da extrema-direita, chamar simplesmente de fascista e reproduzir a estrutura fascista, não resolve. Você tem que reestruturar essa dimensão estatal e dar força para aqueles grupos que resistem a essa estrutura estatal comprometida como ela está. É assim que eu penso as possibilidades. Aí sim, vai ser luta anti-criminalização das drogas, vai ser toda uma dimensão. E se quer discutir também saúde, vai ter que entrar pesado na estrutura de saúde, que não se usa para discutir qual é a dimensão da droga nesse país. Enfim, são várias áreas, são várias frentes que eu acredito que tem que ser compostas. Essa é a minha percepção. Concordando com você, professor José Cláudio, a Tânia Vieira, é preciso pensar a forma de fortalecer as famílias que suportam dores intensas causadas pelas mortes nas favelas e morros e preparar o nosso povo, como sempre os nossos ancestrais fizeram, para viver e se insurgir contra toda a forma de violência que está colocada. Nós chegamos aqui por causa disso, né? Porque as nossas se fortaleceram mutuamente e lutaram. E esse é o nosso papel hoje, né? Somos nós que precisamos estar preparadas, os nossos e as nossas, para a refundação necessária desse Estado. Ricardo, você está aí? Sim, estão ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, só não estamos te vendo. Sua câmera está fechada. E concordo com a fala do professor José Cláudio, realmente de uma forma radical, né?
mudar essa estrutura, mas eu trago aqui uma experiência. Quando eu morei na África do Sul... Ricardo, deixa eu te interromper. Tá, abriu, sua câmera estava fechada. Ok, por favor. Então, toda essa confusão aqui, entendeu? Tecnologia. Vamos lá. Eu concordo com o professor José Cláudio, quando ele fala dessa forma radical, desse enfrentamento, dessa estrutura, porque quando eu morei na África do Sul, em 96, 2 anos após o final do regime do Apartheid, estudo e presenciei, né? O que o Mandela, qual era o cenário que o Mandela ele identificou? Joanesburgo, a cidade mais violenta do mundo, 12 línguas oficiais, imigração de todas as Áfricas em conflitos, e ele conseguiu, né, amenizar esse cenário de violência. Como? Ele, como presidente, José Cláudio, assumiu isso. Ele assumiu a polícia, de fato. Né? Para você ter estrutura, você assume um comando. Assumir um comando, necessariamente, não ele ser o comandante, sim, pessoas com essa visão, né? Essa proposta de mudança dessa estrutura. Né? E é isso que eu vi na África do Sul. Em Angola também, quando participamos do projeto do Brasil com um convênio com um país de línguas, país da África de língua portuguesa, também tinha MPLA e UNITA. Os generais, de certa forma, entraram num acordo. Eu não estou falando de um modo geral sobre especificidade, mas eu digo assim, de um modo, né, mais amplo. Falando assim, nós estamos matando nossa própria população, general da UNITA e general do MPLA, que é o Exército Nacional e o Exército Revolucionário. São esses, eu acredito, eu penso que sejam alguns dos encaminhamentos, mas tem que ser de uma forma mais contundente, mais direta em comando. Tá? Como perguntaram sobre os comandos, se são coniventes ou não. É comando que nós chamamos, tem que ter comando. E o comando dizer, né, quais são as novas diretrizes de serviço de polícia. Quais são as ações de polícia? Balestieri também fala isso. Quais são as ações de polícia? Quando você tem o Caco Barcelos em São Paulo, no livro Rota 66, ele mostrou o quê? O investimento, o custeio, né, da polícia com a estrutura de uma viatura de rota, que é uma ronda especial, 4 viaturas com 16 policiais, né, com um armamento, emprego de arma de fogo, para 2 vítimas, 2 jovens com um furto simples, tipificado como um furto simples. Então, eu penso em trabalhar em comando nessas estruturas de uma forma mais radical. É isso, obrigado. Obrigada, Ricardo. Gente, a Vera Campos está trazendo aqui uma informação, né? A cantora e compositora Lued Luna sofreu racismo por parte de um PM em São Paulo. Ela estava com o marido e o filho na companhia de um corretor e foi abordada com a PM com arma na mão. Aí ela traz a informação de que a Lued Luna fez um post no Twitter e o Twitter apagou o post dela. E ela dizendo, não tenho conta no Twitter, vou enriquecer racistas. Se declaram, sofrem as consequências. Vera Delfina, é necessário que se repense o Brasil e o mundo todo. Lá no Fórum Social de 2002, 21 anos atrás, o tema foi Um Outro Mundo é Possível. Paulo, por gentileza. Eu tenho uma lembrança desse Fórum Social Mundial, que é essa canequinha aqui. Dá para ler? Um outro mundo. Um outro mundo é possível, Fórum Social Mundial. É isso. Eu tenho aqui desde 2002, essa caneca tem 21 anos. Mas, enfim, eu estava lá, estava no primeiro também, 2001. Eu fui até 2009, que foi em Belém, depois eu não sei mais o que aconteceu com o Fórum Social Mundial, mas eu estava lá. E eu lembro muito bem de uma discussão, foi lá porque eu tive o primeiro contato com o movimento negro, e eu lembro que tive uma discussão no campamento de juventude,
que tinha um grupo que estava insatisfeito com a ideia dessa bandeira, um outro mundo é possível. Eles queriam algo que fosse que confrontasse, né, o sistema. E o Fórum Social Mundial era uma, né, não sei como é que está isso ainda, um juntado de muita gente, setores mais da esquerda à esquerda, até os setores empresariais democráticos. E tem uma discussão lá que eu guardo comigo, que eu trago até hoje assim comigo. Eu acho que assim, duas coisas que me mantiveram assim muito atentos. Um deles é pelo caráter, a necessidade de o desenvolvimento de uma agenda afirmativa dos movimentos sociais, né? O que a gente faz quando a gente só faz a denúncia, né? Havia um contraponto ali de você criar uma agenda que fosse propositiva, afirmativa, contra uma agenda que fosse denuncista. Eu não sou simpático a nenhuma a outra, mas isso me ajudou muito a organizar as minhas ideias, tanto política quanto analiticamente. E me fez observar como que eu observo a história acontecendo e o conteúdo todo à minha volta, né? Os atores todos à minha volta. E uma segunda coisa foi a necessidade de transformações estruturais que o professor José Cláudio traz, né? E quando a gente observa, às vezes, uma mudança por meio do sistema eleitoral, a sucessão de grupos no poder, a esquerda, grupos progressistas defendendo agendas de políticas públicas, se associando a agendas vinculadas à Organização das Nações Unidas, a gente sempre fica pensando, né, o quanto isso de fato é transformador, né? Mas a gente precisa lembrar que na história, a história é um jogo, do ponto de vista macroestrutural, é um jogo de oportunidades e resistências, né? De contrações e frestas que se abrem. E talvez o grande balanço desse problema que nós vivemos hoje, da violência, seja como a força que os grupos a discricionariedade policial, ela foi tamanha que ela passou a ter independência do Estado, e ganhou uma organicidade própria, e desemboca em todos os problemas que o professor José Carlos trouxe. E elas são aí uma realidade. Eu acho que não tem nada mais representativo do que os grupos de extermínio, do que o pior lixo da ditadura, do que a ditadura e a escravidão nos trouxe, que foi o governo Bolsonaro. E sim, acho que é preciso dar nome, são fascistas, né? A gente tem todos os caracteres de um governo fascista. E eu acho que tem bastante diferença com que o governo atual, assim. Acho que a gente não pode fazer tabula rasa das coisas. Eu acho que tem coisas acontecendo que são transformadoras, né? São limitadas, mas acho que tem diferenças que são necessárias de serem feitas, né? Eu acho que o Estado, quem está à frente do Estado, pode muita coisa, mas não pode tudo, né? E existe uma sociedade civil no Brasil organizada e que também é muito capaz de promover transformações, de conduzir transformações. O Ministério da Igualdade Racial não é algo que exista em outro lugar do mundo, é só no Brasil que tem. Isso foi uma criação coletiva dos atores negros do Brasil, né? Por outro lado, a gente tem uma elite que é, talvez, uma das piores elites do mundo. Sempre que perguntam onde é que está o movimento negro que não vai para as ruas, a gente precisa lembrar que cada pessoa que se mobiliza chama a atenção da polícia, e a imagem mais revoltante, e a imagem daquele homem sendo chicoteado, é um retrato disso. Então, sempre que a gente observa os processos históricos no Brasil, a gente precisa lembrar que as nossas oportunidades enquanto
atores de um processo de transformação antirracista, elas estão sempre em conflito com uma estrutura que é extremamente violenta. Ela é violenta no sentido de provocar doenças mentais, ela é violenta no sentido de negar a humanidade, de excluir socialmente, de encarcerar, de matar. Né? Eu acho que esses grupos que estão no poder, esses grupos que hoje simbolizam o que há de pior na sociedade brasileira, eles são muito vocais. E eles já eram muito vocais antes de estarem no poder, antes das redes sociais e toda essa balbúrdia que as empresas, as big techs estão promovendo no sistema democrático do Brasil. Mas elas eram vocais não com a palavra. Elas eram vocais com atos como, por exemplo, a chacina do Cabula, em atos como a chacina de Osasco, em atos como o massacre de Paraisópolis. Porque cada chacina que existe é um discurso de um político miliciano que está atuando. Cada chacina é uma demonstração de poder. É como se fosse um movimento social ocupando a rua para estender uma bandeira e fazer um protesto, distribuindo panfletos. Então, eu acho que o cenário que nós temos é um cenário um cenário colonial, francamente colonial, com ingredientes coloniais, com mentalidades coloniais. E ainda assim há esforços salutares de resistência, né? Nas palavras da professora Ana Lúcia Silva Santos, que é professora da Federal da Bahia, a ideia de resistir como um ato que também é coletivo, né? E eu acho que os outros mundos possíveis, né, são necessários de serem imaginados, né? E esse jogo entre constrição e execução de possibilidades, ele está dado diante dos nossos olhos. E eu acho que é importante a gente reconhecer e compreender a grandiosidade e a profundidade do tempo que nós estamos vivendo. Mas é isso. A complexidade é muito grande. Eu já estive no governo, quando na CEPIR, e é um espaço muito limitado de atuação do ponto de vista das transformações que efetivamente nós precisamos, mas, ao mesmo tempo, compreendo o professor José Cláudio, porque a gente espera que seja possível que essas coisas tão aparentemente ruins, negativas, possam ser evitadas, mas sabemos também das limitações que são estar no governo. Por falar nisso, na quinta-feira, a gente volta com a coluna Pauta Negra em Revista, em que nós fazemos diálogos sobre algumas questões, diálogos mais jornalísticos e rápidos sobre algumas questões atuais. Já estou convocando vocês, que nós vamos falar sobre os 100 dias do governo Lula, vamos falar sobre Exu proibido em Caratinga, Princesa Isabel versus Luiz Gama e Casa Branca em risco. São as pautas que nós estamos trazendo quinta-feira, com a participação de Douglas Belchior. Deixa eu conferir aqui quem está confirmado para estar conosco na quinta. O Aderiovaldo Ramos, que é do campo da história e está sempre comigo para ajudar também a pensar as coisas numa perspectiva histórica. Douglas Belchior vai estar também, e o professor Fábio Nogueira, e nós vamos nos atrever a, juntamente com vocês, afronautas, a dialogar um pouquinho essas questões. Os 100 dias do governo Lula, a questão do Exu proibido em Caratinga, a questão da Casa Branca em risco, não é a Casa Branca sede do poder executivo nos Estados Unidos, não. É um território
mais importante ainda, que é a Casa Branca na Bahia, o Ilhéaxé, que é um dos primeiros no Brasil. A Casa Branca é de quando, Baba Paulo? Casa Branca é de que ano? 1600 é alguma coisa, nós vamos conferir. Uma das mais antigas Ilhéaxé no Brasil, e que tem a sua estrutura ameaçada pela especulação imobiliária. Vamos falar disso, e vamos falar daquela questão de Princesa Isabel versus Luiz Gama. Havia ali a criação de uma comenda Princesa Isabel, e que o novo governo... a palavra sumiu. Substituiu por comenda Luiz Gama. Vamos falar sobre isso. São ícones, de quem e por quê? Princesa Isabel versus Luiz Gama. São as nossas pautas de quinta-feira. Eu já estou convocando vocês, tanto para estar conosco, como também para nos ajudar, desde já, a impulsionar o algoritmo. O que você pode fazer? Você já pode ir lá, deixar seu like e acionar o lembrete. A luta nossa no ambiente virtual é a mesma, tá? O algoritmo está sempre negando visibilidade para as nossas pautas, sempre negando os nossos temas no ambiente virtual. Então, se você já deixa seu like, já aciona o lembrete, de alguma forma a gente já começa a dizer para o algoritmo: ei, queremos essa pauta, dá atenção. Por falar nisso, seu like hoje já rolou? Você já deu aí seu joinha, seu positivo? Esse dedinho para cima aí nos fortalece. Por gentileza. A Vera Delfina nos sugerindo aqui como pauta, fala da importância de uma mulher preta dar a mão à outra, pois fui ao fórum, incentivada pelos ativistas Kika Silva e a irmã Vanderly Salaitiel. Você sabe, Vera, quando você diz isso, eu sempre que eu estou caminhando pelas ruas e vejo outras mulheres negras e a gente se cumprimenta e sorri umas para as outras, acho que a gente não largou a mão uma das outras nunca, em nenhum momento, né? Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem suas considerações, que não são finais, porque aqui as pautas não se esgotam, né? Então, as suas considerações de hoje, e já nos encaminharemos para o encerramento. Professor José Cláudio, por gentileza. Eu quero agradecer a todos pela presença aqui, pelo debate. Eu normalmente componho um campo muito mais pessimista e duro. Eu moro no meio da guerra aqui. Eu sobrevivo a isso aqui. A Luciane costuma brincar comigo, dizer como é bom te ver vivo. Então, eu vou seguindo. As dificuldades são essas mesmo, de como sobreviver e como persistir. Se tem uma conversa. A Laura Baião é filha de quem? É minha filha, é minha filha. Tinha que ser. Babando o pai, elogiando. Bem-vinda, isso é filha coruja. Tem um diálogo entre o Martin Luther King Jr. e o Malcolm X. Não sei se vocês conhecem esse diálogo, mas ele se expressa da seguinte maneira. O Martin Luther King Jr. reclama para o Malcolm X, falando assim: pô, você está me atrapalhando, cara. Eu estou numa luta aqui, pacifista, buscando direito, e você puxa essa dimensão armada dentro aqui. Isso é um diálogo real, isso eu soube lá nos Estados Unidos. E aí o Malcolm responde assim: querido, não bem assim, querido, mas fala assim: é o seguinte, você recolhe aquilo que eu luto para obter. Essas suas pautas progressistas que você está conseguindo, você deve, em grande parte, à minha radicalidade, ao meu confronto. É graças a isso que você recolhe o que é possível. Eu não sou Malcolm X, é óbvio, mas eu estou num campo muito mais radical e de muito mais confronto. Eu sobrevivo, eu moro numa cidade miliciana, as pessoas sabem, os milicianos já mandaram recado, eles sabem que eu estou. Eu não sou correspondente de guerra, eu moro no meio da guerra, e as pessoas sabem quem eu sou. Já me pediram para fazer comentário de assassinatos aqui na cidade, pela TV. Eu falei: impossível, se eu fizer comentário sobre isso, sou um cara morto. Então, eu não vou me expor. Eu peço desculpas porque eu tenho essa radicalidade. Infelizmente, fui do PT, saí do PT. Hoje nem sei onde eu mais estou, estou tentando montar um campo à esquerda. Mas eu lamento muito que, muitas vezes, dentro dessa... Eu sei que a Silvani fez parte, tem as pessoas que compõem estruturas do governo. Lamentavelmente é isso, a gente perde esse potencial de transformação
e eu sou o louco que falo as coisas que falo no mundo, no local onde eu falo. Então, infelizmente, são essas dimensões. Eu peço desculpa se muitas vezes essa radicalidade traz problemas. Não há o que se desculpar. Damos graças pela sua existência. É maluquice, emanamos todas as nossas energias para que você viva. Precisamos. Obrigado, estou precisando. Precisamos de você vivo, por favor. Tá bom. E aqui não há o que se desculpar e achar que não, essa abordagem eu não poderia ter feito. Poderia sim. A abordagem que não cabe aqui é a abordagem dos fascistas, dos inimigos das nossas lutas. É essa a única abordagem que não cabe aqui. As abordagens que reforçam os nossos inimigos. Você nos fortalece. Obrigado. Nos fortalece. E vocês Ricardo, também, obrigado. Ricardo, está aí. Bom, agradecer a presença de todas e de todos. 1h e 47 minutos de aprendizado. É uma luta incansável, né? Sempre a esperança dessa mudança, dessa transformação. Eu penso que também são os novos desafios do século XXI, reverter esse atual quadro, né, dessas mortes violentas em decorrência da intervenção policial e, sobretudo, compartilhar, né, esses conhecimentos. Né? Eu, como eu disse inicialmente, me sinto lisonjeado pelo convite, aprender com Ramos, com José Cláudio, com Silvani e Luciano. Isso só nos fortalece e nos motiva cada vez mais em busca dessas pesquisas. Certamente, né, vocês, em outra oportunidade, serão incomodados, tá bom? E eu também sou dessa linha, eu gosto dessa garra, dessa determinação, desse enfrentamento e dessa resistência, José Cláudio. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, viu? Boa noite. Antes de passar para o Paulo, só lembrar a vocês que nós estamos, entre as nossas muitas lutas, estamos em luta para eleger a primeira reitoria negra na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É Chapa 20, gente. Redesenhando a UFRG, Democracia, Autonomia e Diversidade. Professor Vantuil Pereira e professora Kátia Walter. Eles já estiveram aqui no canal falando da candidatura deles. Quem quiser depois assiste. E é isso, a candidatura da Chapa 20 é nossa, é do Brasil inteiro. Você está na UFRJ? Ótimo. Não está? Conhece alguém que está lá? Por favor, vamos nos mobilizar para termos a primeira reitoria negra em 103 anos de Universidade Federal do Rio de Janeiro. Paulo, por favor. Bom, como é bom poder concordar em discordar, não é? Eu acho isso maravilhoso. Isso significa que apenas a gente tem uma... Eu gosto de uma frase do Gramsci, que é do italiano Calabrese, Antônio Gramsci, que diz que é movido pelo pessimismo, o pessimismo do intelecto e o otimismo da ação. Então, eu acho que não dá para ter análise de conjuntura, análise política que seja otimista. Mas eu acho que quando a gente prospecta possibilidades de novos futuros, o livro do Achille Mbembe eu li quase chorando, assim, é de uma tristeza terrível, mas depois a ideia geral de a necessidade de pensar novos mundos, ela é continente como o impulso pela sobrevivência, né? Então, o otimismo, na verdade, não tem a ver com a sobrevivência. O otimismo tem a ver com o instinto de continuar existindo não enquanto indivíduo, mas existindo enquanto coletividade, enquanto sociedade. E eu não acho que a gente deva pedir licença de justificar por ser otimista ou pessimista, não é? Mas grande parte do que os nossos trabalhos vem dizer aqui não dá para dizer que a gente é otimista, não, porque o cenário que a gente pintou aqui é um cenário de profunda degradação. Acontece que, de uma certa maneira,
é preciso compreender, eu creio que é preciso compreender que o mundo que nós vemos hoje aponta uma série de oportunidades, uma série de potenciais, uma série de um verdadeiro bloco histórico, né, que a gente poucas vezes talvez tenha visto nos últimos 60, 70 anos, 100 anos, de uma quantidade de pessoas negras organizadas em sintonia com determinados valores do antirracismo, que foi fruto também de transformações democráticas de outros períodos, né? Eu acredito que a principal transformação talvez tenha sido as cotas na universidade, que jogou para o espaço da política institucional dezenas, centenas de pessoas capacitadas e que, como um velho militante aqui do São Paulo me diz, o Rafael Pinto, dizia o seguinte para mim, em entrevistas, né, quando eu estava tentando escarafunchar os anos 70 de São Paulo, ele dizia o seguinte: Paulinho, ele falou, Paulinho, eu estou contando esse monte de história para você, mas a gente cabia num Fusca, tá bom? Hoje, eu não consigo dizer com facilidade os militantes negros que estão no meu bairro, do Ipiranga, entendeu? Porque é difícil. Então, eu acho que essa importância analítica, crítica e política que nós temos dentro desse movimento que é dialético, né? Entre o otimismo, o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, que eu procuro trazer aqui. Uma boa noite para todos. Silvani, eu tenho que elogiar, eu sempre me admiro muito com a sua mediação, a sua interação com o chat, com uma generosidade que poucas vezes se vê pela internet, viu? Obrigada, obrigada. É que esse canal é nosso, ele é coletivo, né? Então a gente tem o dever de corresponder a isso. Luciane, por favor. Não tenho. Estou muito contemplada com o programa de hoje, a qualidade das perspectivas e das diferenças. E hoje eu vou só fazer um apelo especial aqui. Engraçado, o Paulo meio que roubou a minha fala, mas eu vou pedir à nossa plateia, né? O Africanamente, o Pensar Africanamente é feito com a generosidade também dos participantes. Então, quando a plateia aqui, quando vocês nos dão esse tempo de presença, convidem mais gente, convidem seus alunos, convidem seus familiares, porque a gente quebrar essa bolha da mídia, né, não é fácil. Quebrar com temas que são do nosso interesse, sem espetacularizar, sem fetichizar, sem trabalhar com aquilo que a grande mídia quer e sim com aquilo que nós queremos, é mais difícil. Então, esse canal, ele realmente, eu tenho muito orgulho de estar ao lado de Silvani, porque eu acredito muito na resistência que ele propõe. O que a gente faz aqui dentro, né, dessa grande discussão que nós fizemos hoje, é tentar fazer essa cartografia. Tem gente de Belo Horizonte mandando abraços, tem gente mandando abraço para o pai, a minha mãe disse que não conseguiu mandar um abraço, mas tem já que o Paulo estava falando do Gramsci, né, eu estava pensando sobre a escola esse domingo e sobre a Páscoa. Tem uma passagem do livro Suicídio, onde o Durkheim fala que a questão da igreja no domingo, ela não tinha uma relação apenas com o fato de encontrar o sagrado. Ela tinha, antes de tudo, na visão do Émile Durkheim, enfim, sociólogo francês, muito conhecido, a possibilidade de estar junto. Para mim, o meu momento do sagrado é o pensar africanamente pela possibilidade de estar junto, porque eu percebo que a sinergia desse canal é trazer o Ricardo, que venha hoje conosco, talvez por uma primeira vez que se repetirá tantas outras, o Zé Cláudio e o Paulo, que já tem essa expressão, já tem visto o país por dentro e por fora, quer dizer, que tem buscado essa mediação. Eu acho que isso também produz na
na nossa plateia uma percepção que aponta alguns caminhos, que, obviamente, não são aquilo que nós vemos aí, que tenta ser a repetição de mais do mesmo, e a gente sabe o quanto é difícil até mesmo trabalhar com a burocracia do Estado. Quem já trabalhou com o Estado à esquerda ou à direita, enfim, teve gente que já teve que trabalhar para a direita, então a gente também não deve desconsiderar isso, sabe dessa máquina, do seu peso, e particularmente no Rio de Janeiro, quando a gente vê isso que Zé Cláudio fala, o BOP na semana passada invadiu uma escola na Maré. Essas são coisas que não podem acontecer. Então, não tem, aí a gente não tem muito o que interpretar aqui. Você não pode entrar numa escola, né? Então, acho que talvez o problema do Rio ser esse espelho narcísico do Brasil, como o Michel Missi fala nos seus escritos, é exatamente produzir até um bias de olhar sobre o país, né? Produzir uma espécie de peso, porque o Brasil não é todo igual, mas a forma como daqui emana a mídia acaba produzindo alguns equívocos. E eu acho que a perspectiva não é o que o Zé Cláudio falou aqui, mas muitas vezes esses programas como o da Atena, essa produção da perspectiva da morte, ela também é muito rentável. Então, a gente devia fugir dessa perspectiva da morte e aderir ao pensar africanamente. Então, quinta-feira, todo mundo aqui, mandem pautas, colaborem com o canal, porque realmente esse aqui é um espaço livre e democrático para o contraditório, para a expressão das opiniões, dos estudos, e é com muito orgulho que a gente faz esse trabalho. Então, deixar um abraço para todo mundo, particularmente solidariedade a todas as famílias que têm uma pessoa desaparecida na família, uma falta, é uma ferida que nunca fecha, quer dizer, que nunca é esquecida, que nunca a injustiça é uma ferida que nunca fecha, e é com isso que a gente vai convivendo e vai lutando. Então, são essas as minhas palavras. Obrigada. Obrigada, professora Luciane, obrigada, Ricardo, Paulo Ramos, José Cláudio, Caroline Hoffs, que está aí, eu não gosto de falar o nome dela completo, porque eu nunca sei se termina com E ou com A. Carol Hoffs, que está aí na mediação do chat, muito obrigada, valeu mesmo pela força. A vocês, afronautas, a cada uma, muito obrigada. Cuidem-se muito bem. Estamos falando aqui de violências das quais nós não estamos livres. Como o Olavo disse, existe pele alva e pele alvo. Então, cuidem-se muito bem. Estou aguardando vocês na quinta-feira, às 19h30, para a nossa Pauta Negra em Revista. Até lá, muito obrigada.